Olá, é com muita alegria e com o coração repleto de gratidão a Deus por mais um dia de vida que estou iniciando mais um vídeo. Nessa edição muito especial, nós vamos falar sobre anjos, esses seres maravilhosos. Eu sou o Ezequiel Camilo da Silva, sou professor aposentado e tenho, nesse período de aposentadoria, escrito vários livros. E aproveito essa oportunidade que o YouTube me dá para fazer a divulgação e compartilhar o meu trabalho. O tema de hoje, anjos, esses seres maravilhosos, é um tema fascinante. Mas antes de começar, eu gostaria de fazer uma meditação, uma reflexão no que está escrito no livro de Salmo, capítulo 34, verso 7. Diz o seguinte: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Algumas versões diz que os guarda. Então isso é maravilhoso, saber que nós temos um anjo que está ao nosso redor, nos protegendo e nos guardando. Na nossa educação cristã, que está fundamentada nos ensinamentos das Escrituras Sagradas, aprendemos que temos à nossa disposição, ao nosso redor, um guia protetor. Esse guia nada mais é do que um anjo celestial. Isso é maravilhoso e é um privilégio. Então, isso é muito bom saber que somos protegidos diariamente, todos os momentos, durante o dia, durante a noite. E esses maravilhosos seres celestiais estão à nossa disposição, nos socorrendo, nos guardando, nos protegendo e, às vezes, realizando verdadeiros milagres em nossa vida e na vida de muitas pessoas. Temos ouvido muitas histórias a respeito de anjos. Pessoas contam as experiências que tiveram com esses seres maravilhosos. E muitas vezes, por incrível que pareça, seres humanos aparecem como se fossem anjos para nos ajudar e para nos livrar, às vezes, de muitas situações difíceis. Eu acredito que cada um de nós tem uma história, ou teve uma ou mais experiência com anjos. Isto é muito bom, saber que esses seres, eles, apesar de serem invisíveis, eles existem. E nós acreditamos e aceitamos pela fé, porque nós podemos sentir a sua presença muitas vezes em nossa vida. Os livros contam as histórias. E os livros narram, né, os acontecimentos, os fatos. E eu aproveitei a oportunidade também para fazer um livro especialmente para escrever sobre os anjos, esses seres maravilhosos. E eu gostaria de mostrar a capa desse livro. É um e-book que está à disposição de todos aqueles que tiverem interesse na livraria Buboque de Portugal. Basta colocar o meu nome, Ezequiel Camilo da Silva, Anjos, esses seres maravilhosos. Buboque, B-U-B-O-K, Portugal. As Escrituras Sagradas, elas, ao longo do seu contexto, ela narra os acontecimentos, os fatos, onde aparecem os anjos. Nós podemos citar alguns deles. Nesse livro, nós temos quase que uma apanhado geral desses acontecimentos que envolveram anjos e fazendo milagres, aparecendo para patriarcas, para profetas, enfim. O primeiro episódio na Bíblia, em Gênesis, que aparece, é claro que no Gênesis temos a criação,
Nós temos lá que o anjo do Senhor foi colocado na porta do jardim do Éden para expulsar Adão e Eva quando pecaram, com uma espada inflamada. Mas nós temos o encontro de Abraão com 3 anjos, que eles iam para Sodoma e Gomorra, e ali eles anunciaram a destruição da cidade. Nós temos Abraão ainda sendo interpelado por um anjo quando ele recebeu a ordem para matar o seu filho, para sacrificar o seu filho. E o anjo impediu que isso acontecesse. Moisés teve um encontro com o anjo quando o Senhor anunciou que Moisés deveria voltar para o Egito para libertar o seu povo. Balaão, que era um vidente, ele era um vidente pagão, ele recebeu um convite, uma oferta para profetizar contra o povo de Deus. E quando ele realizava essa caminhada, saía de madrugada com a sua mula, um anjo impediu. E nós temos aquela história que a mula falou, né? E que Balaão espancou a sua mula, e o anjo apareceu e repreendeu a Balaão. Nós temos aí o encontro de Sansão, ou melhor, o encontro dos pais de Sansão com o anjo, anunciando o nascimento de Sansão, que seria o libertador de Israel das mãos dos filisteus. E temos também o encontro de Gedeão com o anjo, recebendo as instruções para libertar, formar um exército para libertar o povo dos midianitas. E assim por diante, o povo de Deus sempre teve na sua história o aparecimento de anjo. Mas um grande milagre aconteceu anos mais tarde na cidade de Jerusalém. Ela foi cercada pelo impiedoso e arrogante rei assírio Senaqueribe, que queria destruir a cidade. A cidade foi cercada e Ezequias, um servo de Deus, o rei Ezequias, clamou ao Senhor. E numa noite um anjo matou todos os soldados do exército assírio, 185 mil soldados. Nós temos também o anjo protegendo Daniel quando ele foi lançado nas covas dos leões. O anjo Gabriel confortando Daniel quando ele orava a Deus. Ele recebeu aquelas visões. E finalmente nós temos também o anjo anunciando a Virgem Maria do nascimento de Jesus. E quando Jesus nasceu, houve festa no céu. E no relato de Lucas 2:14, diz que aquela estrela que guiou os reis magos, que apontava para Belém, para o lugar que Jesus havia nascido, ali era um conjunto de anjos, e eles cantavam. E diz o relato em Lucas 2:14. E naquela canção, naquele louvor, naquela adoração ao menino, eles diziam: glória a Deus nas alturas, paz na terra para os homens de boa vontade. E nós temos também muitos outros relatos durante o apostolado. Por exemplo, Pedro, ele foi salvo, foi liberto da prisão por um anjo. E assim, então, nós temos a Bíblia revelando esses seres maravilhosos. Mas a mensagem que fica para nós nessa oportunidade é que Jesus prometeu que ele irá voltar outra vez. E quando ele vir, ele virá com milhares dos seus santos anjos. Será um espetáculo maravilhoso. E em Judas, no Evangelho, ou melhor, na Epístola Universal de Judas, capítulo 1, verso 14, diz o seguinte: e destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que vindo o Senhor com milhares dos seus santos. E o próprio Jesus anunciou no Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 31, e quando o Filho do Homem vier a sua glória, ou melhor, vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então, esta é a esperança que nós temos, de contemplar Jesus voltando a essa terra, para podermos iniciar a nova etapa
da vida eterna no céu, junto com Jesus. Esta é a esperança. E esta é a coisa mais importante que nós temos. Por isso é o motivo para ter Jesus como nosso Salvador, como nosso guia e como nosso Redentor. E não esquecer de que aqueles que confiam em Deus, que aceitam Jesus, têm sempre um anjo ao seu lado, guardando e protegendo. Se você gostou desse vídeo, coloque um like. Eu ficarei muito agradecido. Muito obrigado pela sua atenção e até breve com o próximo vídeo.